chamado de Amém. Entender o chamado de Deus sobre a minha vida, né? E eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Eu sou a Kíssila, eu tô com 37 anos, fui nascida e criada no Evangelho, desde criança apresentada ao Senhor. E ao longo desse tempo, o Senhor ele tem trabalhado em minha vida. E sempre o Senhor usa um vaso para poder falar: olha, o Senhor tem um chamado na sua vida, Ele manda você abrir a sua boca e para que Ele quer te usar. E eu sempre fugindo, sempre falando: Senhor, não é comigo, não é para mim, não, não é. E foi necessário é, eu passar por essa experiência de, de enfermidade. Ainda estou passando, mas com o Senhor, para que eu pudesse fazer o ID do Senhor. E lá no hospital eu pude ter aquele momento de espera, né? Porque a gente no dia a dia tem aquela correria e fala, agora não dá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas quando você para ali e não tem o que fazer, aí é o momento que Deus ele vem com força e fala com você. Foi assim comigo ali naquele hospital. Eu queria, antes de entrar aqui na palavra, no tema, contar um pouquinho sobre a enfermidade, porque às vezes eu não sei se eu cheguei a contar. Eu sei que hoje o tema é sobre a vida sentimental, mas é necessário falar para que as irmãs entendam um pouco sobre a minha luta na saúde. Eu estava em novembro, né? Já vinha um tempo me sentindo mal, mas empurrando com a barriga e tendo que trabalhar. Eu estava indo ali no Rio, trabalhando na Defensoria Pública ali do Rio, e eu sei que em novembro foi o período que eu piorei bastante, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia dar um passo sem ficar muito cansada, eu comecei a me ver emagrecendo muito, eu estava tossindo bastante, eu ia na UPA e os médicos passavam vários antibióticos, falava que era uma pneumonia mal curada, que era isso, que era aquilo, e todo dia eu tomava remédio e não estava adiantando. E eu lembro que em novembro um médico tinha passado uns exames para mim fazer e eu fui no laboratório, né? Só que eu vi que não ia dar tempo de eu chegar porque o laboratório fechava no sábado, meio-dia, e era 11h55, se eu não me engano, quando eu estava chegando próximo ao laboratório. Então eu falei assim, eu vou então ali no pronto-socorro, que eu não estou aguentando andar, e talvez eles me dêem alguma medicação para que eu possa conseguir trabalhar na segunda-feira. Eu lembro que eu fui caminhando ali, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, Niterói, e eu fui no hospital em Niterói, e eu lembro que estava chovendo bastante, eu ia caminhando com muita fraqueza, e eu não estava aguentando andar. Eu lembro que eu desci do ônibus e fui andando, e uma voz ficava falando ao meu ouvido: só mais um pouquinho, vai mais um passo, mais um passo. Quando eu vi, eu já estava dentro do hospital ali, eu fiz a ficha e eles me chamaram para o atendimento, para aquela triagem que faz, e a enfermeira falou: nossa, como que você conseguiu chegar aqui? Porque realmente estava tudo muito baixo em mim, e aí eles me deram aquela prioridade ali, eu entrei rápido para a sala, a médica olhou os meus sinais e falou: meu Deus, como era para você estar numa cadeira de roda, não era para você nem conseguir chegar aqui andando, como que você conseguiu? Eu falei: eu vim pela misericórdia, mas eu vim só para ter um atendimento, vocês me dão uma medicação que eu tenho que trabalhar a segunda. E aí ela foi e passou os exames, né? E nos exames deu um monte de coisa ruim. E eu lembro que eu sentei ali, a médica começou a falar: olha, no exame deu uma massa no seu estômago, você está com tuberculose, está com pneumonia, está com inflamação no intestino, no seu estômago. E começou a falar um monte de coisa, mas o que me preocupou foi quando ela falou que eu tinha uma massa que parecia ser maligna ali, um câncer, e a minha família toda, tanto da parte minha mãe faleceu de câncer, a irmã, o irmão dela, toda parte materna quanto paterna. Então eu lembro que eu desabei quando ela começou a falar dessa massa. E aí eu chorei, eu falei: não, as outras coisas eu acho que dá para curar, mas esse, todos eles morreram. Eu falei assim, ali a minha fé foi testada, que eu lembro que eu chorei muito.
Mas aí a médica disse: não, eu não vou te liberar, não. Você vai ficar internada aqui e esquece o trabalho segunda-feira. Eu falei: mas eu tenho que trabalhar. Não, eu não vou te dar alta. E foi então quando começou minha trajetória ali no hospital, né? E as taxas de sangue muito baixas, eu tive que fazer 5 transfusões, plaqueta muito baixa, tive que fazer transfusão de plaqueta. E eu lembro que eu estava muito mal. Eu sentia, quando eu estava em casa, eu sentia a morte. De noite eu não sei explicar, irmãs, mas eu sentia muito a morte me rondando, e eu orava, eu falava: Senhor, agora não, porque... E eu repreendia, eu ficava assim: Senhor, eu não entendo, mas eu repreendia aquilo toda noite. E quando eu estava ali no hospital, eu lembro que eu sentia uma coisa como se eu não fosse resistir. Foi então que eu sabia que a igreja estava orando por mim, que todos, tanto da minha igreja aqui, quanto as irmãs aqui da congregação Unidas em Cristo, e muitas pessoas se levantaram, pessoas até que eu nem conheço, pessoas católicas. Nesse momento, eu estava namorando também, eu sou viúva, né? Meu esposo faleceu em 2020, e aí depois eu comecei um relacionamento, um novo relacionamento com um italiano, e a mãe dele é muito católica, né? Eles são, né? Porque os italianos, eles são muito aquele negócio de papa e tal. E aí eu lembro que ela falou assim: Kisla, a gente está reunidos aqui, mas ela também faz reuniões com pessoas protestantes, com os cristãos, né? E aí ela falou assim: não, seu nome está aqui na oração, e está todo mundo reunido assim. Eu falei assim: o ponto de juntar o católico com o evangélico para orar por mim. Eu falei: Senhor, eu sei que tu está comigo. E foi um processo que eu passei, o Senhor me resgatou, me tirou do vale da sombra da morte, e eu consegui vencer aquele período crítico. Mas eu tive uma inflamação no olho, uma herpes exócilis, isso que eu me falo, no olho direito, eu ainda não enxergo direito no olho direito, e teve essa inflamação. Eu lembro que eu fiquei de novembro a fevereiro, estou tentando resumir, mas a fevereiro no hospital, até dia 28, 16 de novembro a 28 de fevereiro. Foi quando eu recebi alta. E eu cheguei 3 dias depois da minha alta, minha vista começou a doer novamente, a ficar vermelha. E aí eu entrei, fui imediatamente para o hospital. A médica começou a acompanhar, porque o meu caso ela falou que é muito atípico às outros pacientes. E em menos de 6 meses, porque o normal seria 6 meses voltar, o meu voltou em menos de 3 dias de alta. E aí a gente ficou tentando fevereiro todo as medicações orais, que é comprimido, vários remédios, não deu certo. E a última opção foi novamente internação para fazer a medicação venosa. Então, dia 6 de março, eu entrei novamente no hospital. Na primeira vez eu fiquei 78 dias, e dessa segunda vez foram 75 dias ali internada para fazer esse tratamento. E aí foram aparecendo outras coisas, tanto que o último ainda estou com uma... Primeiro foi potássio, que alterou, várias outras coisas, e agora estou com essa inflamação no fígado, né? Me deu hepatite medicamentosa, e eu estou fazendo um acompanhamento, foi uma das condições para que eu tivesse alta. Mas enquanto eu estava ali esperando com fé no Senhor, Deus, ele trabalhava na minha vida, porque eu tenho muita coisa para contar, eu não vou conseguir contar aqui hoje, talvez numa próxima oportunidade, mas eu sei que Deus, ele trabalhava ali, eu sentia dentro daquele hospital, porque é um ambiente hospitalar, você sente muito, é um ambiente que muita doença, muitas mortes, pessoas saem bem, mas ali, se você não tem a presença de Deus, você acaba indo, porque o espírito da morte, ele está sempre sondando aquele lugar. Mas eu sentia que o anjo do Senhor, ele estava ali do lado da minha cama. Eu não sei explicar. Tanto é que antes do pastor ir lá orar, eu sentia como se tivesse um guardião na minha porta e do lado da minha cama. E à noite eu sentia aquela atmosfera ruim, e sempre um paciente ou falecia, ou que estava do meu lado da frente, do quarto da frente, ou do quarto do lado, ou do outro, mas o meu não era atingido. Era como se eu tivesse guardado ali
no Salmo 91, que aqueles que estão ali debaixo das asas do Senhor, esse não será atingido. Eu sentia que meu quarto ali era blindado pelo Espírito de Deus. E veio um pastor e orou e falou assim, olha, eu sinto, não só esse pastor, mas teve uma irmã também que falou, que via o anjo do Senhor ali me protegendo, e ali eu sentia tudo que eu precisava, tudo que eu pedia, tudo que eu orava, o Senhor, ele sempre providenciava. Então, nesse momento de espera, aí a gente vai entrar no tema, né, que o Senhor colocou no meu coração quando eu recebi o convite, né, que foi esperando com fé, Deus trabalha enquanto esperamos, né? E me levou ali para o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26, onde o Senhor diz na sua palavra, né, que bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, hoje eu quero compartilhar com vocês, né, essa minha trajetória, algo muito pessoal, mas que o Senhor trabalhou na minha vida enquanto eu esperava ali, porque eu sei que eu estava sendo cuidada por Ele, cada medicação, cada ordem que os médicos davam não vinham deles, tanto que eles nem entendiam o que eu tinha, mas eu sei que o médico dos médicos que estava coordenando eles, e o meu processo de espera em relação à minha saúde, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, porque você ficar trancada ali num ambiente, num quarto ali, não é fácil, eu confesso que teve momentos de choro, até hoje tem momentos, eu fico, na hora de tomar as medicações, eu fico, Senhor, mas por quê? E eu sei que a gente não deve perguntar o porquê, mas o nosso lado humano, ele às vezes ele aflora, então a gente fica sensível, mas o Espírito Santo de Deus sempre vinha me consolar e responder as minhas perguntas, né? E um tempo que aos olhos naturais, né, esse tempo de espera aos olhos naturais poderia ser marcado pela angústia, dúvida ou desânimo, mas confesso que no início tive, mas depois eu senti a presença de Deus sobre a minha vida. E o Senhor, ele transformou aquele tempo, né, esse tempo de espera, em um tempo de intimidade, de aprendizado e de crescimento. Nesse tempo que o Senhor, ele para, quando a gente para, porque quando a gente está em casa fazendo as coisas do dia a dia, trabalho, filho, correria, e a gente às vezes dobra o joelho para orar de noite ou de tarde, a gente fala, 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 e depois levanta e não espera o Senhor falar. Então, quando você está numa situação dessa, é o momento que você fala e você ouve a Deus. Então, talvez, eu sei que a live de hoje é voltada para a vida sentimental, mas talvez você esteja aqui orando e esperando por algo no seu coração. Um amor, uma família, uma restauração. O meu foi referente à minha saúde, mas talvez a sua espera pode ser em outra área da sua vida. E eu também espero no Senhor. E eu quero lembrar às irmãs que esperar não é perder tempo, mas esperar é, em Deus é preparar, né? É se preparar para o milagre. E é isso que o Senhor me ensinou, que enquanto a gente espera os milagres do Senhor, Ele está nos preparando para receber a bênção. E a espera, ela revela o coração. Porque durante esse tempo de luta na minha saúde, Deus me mostrou que a espera revela mais sobre quem somos do que sobre aquilo que desejamos. E a espera me ensinou a depender. A espera, ela me ensinou a não murmurar constantemente, porque às vezes a gente quer falar ali, mas o Senhor me ensinou a não murmurar, me ensinou a confiar e entender o tempo de Deus. Eu fiquei falando, Senhor, mas quando que eu vou sair daqui? E depois eu entendi que tudo o que acontecia sobre a minha vida
era pela graça do Senhor, era pelo tempo do Senhor, não cabia a mim murmurar. Então eu comecei a dizer, Senhor, eu não vou esperar eu sair daqui para começar a fazer a sua vontade. Enquanto eu estava ali no hospital, mesmo com uma vista, eu pegava a Bíblia, começava a falar, eu falei assim, não, aqui no grupo de oração das irmãs lá da minha igreja, tem a leitura diária, e eu olhava aquilo ali, o Senhor colocava no meu coração, eu falei assim, não, vou ler esse versículo aqui, vou gravar para as irmãs, né, o que o Senhor colocou no meu coração, e algumas irmãs falavam, meu Deus, você está aí no hospital e está trazendo a palavra, e a gente aqui... E eu falava, não, Deus colocou no meu coração, posso estar aqui cheio de dor, ou enxergando com o olho só, mas eu vou trabalhar para o Senhor. Então, eu também aprendi a não depender do milagre de 100% ali completo, para depois trabalhar. Não, eu falei, eu vou começar a trabalhar para o Senhor, mesmo aqui dentro do hospital. As ferramentas que Deus tem me dado, eu vou usar, né? E é confiar no Senhor, sem entender, né, o tempo. Assim também é na vida sentimental. Muitas vezes queremos respostas rápidas, sinais claros, promessas cumpridas imediatamente, mas Deus está mais interessado. Quem seremos com a bênção do que apenas nos dar a bênção? O Senhor Deus, Ele está nos transformando até recebermos, nos preparando até recebermos aquilo que o nosso coração tem ansiado. E a espera, ela fortalece. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 40, no versículo 31, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A minha saúde nem sempre esteve do jeito que eu gostaria, mas a minha fé foi sendo curada antes do meu corpo. Ainda eu falo assim, não estou 100% porque eu não estou enxergando direito, porque ainda estou no período de tratamento, mas em vista do que eu estava antes, do que eu estou agora, eu sou um milagre do Senhor. E talvez o seu coração precise de uma cura antes mesmo de um relacionamento começar. Então, talvez Deus esteja tratando feridas emocionais, inseguranças, medo. O processo pode doer, mas é sagrado. O Senhor, Ele trabalha nesse momento, porque a espera é um terreno de milagres silenciosos. Muitas vezes esperamos pelo grande milagre, mas Deus tem feito milagres silenciosos, porque a espera me ensinou a descansar no Senhor, me ensinou a ouvir ao Senhor, me ensinou a confiar em dias nublados. Talvez quando aqueles discípulos estavam ali naquele barco, sempre me vinha à cabeça, quando eu estava no hospital, essa passagem dos discípulos ali naquele barco, desesperado, enquanto Jesus estava ali dormindo, e aquela tempestade, aquele tempo nublado, eles preocupados em perecer, mas Jesus estava ali dormindo, porque Ele era a solução. E assim Ele nos mostra sobre as nossas vidas, que às vezes a gente pode estar passando por um momento de tempestade, mas se a gente lembrar que Jesus, que ordena acalmar a tempestade, está conosco, nós conseguimos passar pelo processo de espera no Senhor com segurança. E eu creio que no seu coração, na sua vida sentimental, irmã, Deus também está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. O Senhor, Ele está trabalhando sobre a sua vida. Então, eu não sei o que você tem pedido, mas sei quem é aquele que nos ouve. Ele não está atrasado, ele está te preparando. Assim como eu tenho vivido esse processo de espera na saúde com lágrimas, mas também com paz, eu te convido, minha querida irmã, nesta tarde, a viver o seu processo sentimental com fé. Ore ao Senhor, confie e espere. E enquanto você espera, o céu trabalha. O céu trabalha em nosso favor. O Senhor, Ele trabalha para aqueles que nele
esperam. E que nessa tarde o Senhor ele possa falar melhor ao coração de cada irmã, que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada uma das irmãs e que o Senhor ele venha trabalhar na sua vida enquanto você espera, porque o processo da espera eu sei que não é fácil, mas Deus, ele está conosco em todo tempo, em todo momento, nos ensinando a trabalhar durante a aflição. E que o Espírito do Senhor, ele possa caminhar do seu lado, porque o Espírito de Deus está conosco. Jesus, ele foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo Consolador para nos acompanhar nos momentos mais difíceis. Ele está nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis, ele também está conosco. Ele cuida das nossas aflições. A palavra do Senhor diz que Deus conhece as nossas dores. Eu não sei qual é a sua dor nesse dia, eu não sei o que tem te afligido, minha querida irmã, mas eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus está trabalhando sobre a sua vida, eu sei que Deus, aleluia, ele tem se levantado do seu trono e tem contemplado a sua oração nos momentos que você mais clama ao Senhor, ele está colhendo a sua lágrima e quando você menos esperar, Deus vai mover a sua mão para poder te abençoar. Confie no Senhor, confie nesse processo de espera e que Deus ele possa te abençoar nessa tarde. Eu gostaria de encerrar essa palavra orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por falar conosco, ó Pai, nesta tarde. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a esperar em Ti, Senhor. E enquanto estamos nesse processo de espera, Pai, Senhor, que venhamos trabalhar para Ti, Senhor, sabendo que Tu és o Deus que nos guarda, que possamos, Senhor, aprender a colocar realmente, Senhor, as nossas angústias, as nossas aflições diante do Seu altar e descansar em Ti, porque só Tu, ó Deus, tem a solução para os nossos problemas. Senhor, eu não sei qual é a área que está afligindo, ó Pai, a vida da minha irmã nesse momento, mas Tu conhece cada uma das Tuas filhas que aqui se encontram, aleluia. Eu sei, ó Deus, que Tu trabalha, Senhor, em favor, ó Pai, daqueles que em Ti esperam. Senhor, sabemos que as Suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa nos ouvir, ó Deus. Nesta tarde, Senhor, entregue em suas mãos as nossas vidas e nos ensina, Pai, no momento do processo, a esperar com paciência em Ti, Senhor, e a trabalhar, Senhor, e a descansar em Ti, Senhor. Entregue em suas mãos nessa tarde, Pai, toda a nossa dor, toda a nossa aflição, Pai, que Tu venha, Senhor, moldar os nossos corações e trazer a sua paz, a sua alegria sobre as nossas vidas, ó Pai, porque só em Ti, Senhor, podemos confiar, só em Ti, Senhor, podemos descansar. Vem com Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai, é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus, e que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada uma das irmãs nessa tarde. Amém. Aleluias, 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 aleluias. Gente, como Deus é bom, né? Como Deus é bom.